side so that I never feel alone again. They've always been. Olá pessoal, a gente está aqui diretamente do Ateliê, estúdio, tudo mais, uma academia da Ariadne Decker. E é uma maravilha, a gente encontra arte em todos os cantinhos. E eu já me deparei com alguns quadros que eu tenho uma reprodução em casa, que ela me presenteou. Eu fiquei bem feliz de vê-los aqui. E um deles que eu gosto bastante é este aqui, que está como nosso cenário, que é essa mistura de flores e jornal. E eu, como jornalista, claro, amo esse tipo de combinação da Ariadne. Tudo bem, minha querida Yaya? Como é que tu tá? Tudo bem, cara. Estou ótima. Viste aqui o nosso ateliê funcionando, normal, trabalhando muito, criando coisas sempre, né? E obrigada por tu gostares do trabalho, assim, eu fico muito feliz. E agora a Ariadne, mais uma vez, emplacou 2 selos nos Correios do Brasil. E são selos sobre consciência, o uso consciente dos nossos recursos naturais, o que é muito importante. E foi um desafio muito grande para a Yaya chegar a uma originalidade num tema que todos nós estamos batendo há tanto tempo, né? Eu queria que ela me falasse desse processo de criação e a gente está mostrando os selos aí para vocês agora. E eu gostaria que ela me explicasse justamente como é que ela chegou a essa originalidade dos selos. Bom, o Correio Brasileiro, o processo funciona assim, eles nos mandam, eles primeiro fazem o convite para ver se eu quero participar daquela seleção de selos, os selos daquele assunto, que eu sou artista do Banco dos Correios já há mais de 10 anos, e a partir da minha confirmação de que eu quero participar, eles me mandam algum material assim, falando sobre o assunto, qual é que é o enfoque que eles querem que dê. Então, nesse caso, era o consumo consciente de energia e de água, de energia elétrica e água. E aí eu sentei com meu filho, nós começamos a conversar sobre e começamos a fazer rascunhos e a pensar sobre isso. E aí me veio assim, eu disse, filho, vamos dar uma conferida o que já foi feito, porque esse é um assunto muito em voga. Normalmente o Correio manda pra gente assuntos bem polêmicos, assuntos difíceis de trabalhar num espaço pequenininho, num espaço tão pequeno assim. Mas esse assunto em particular, ele é um assunto fácil de trabalhar, porque está muito em voga. O ano passado, passamos por uma crise, o Brasil passou, a região sudeste passou por uma crise de água terrível. E muito foi trabalhado sobre o consumo consciente, sobre redução de consumo. Mas me parece que quando o assunto é assim tão batido, no sentido de uma tecla que a gente tanto bate, se torna um desafio maior, né, para o artista criar uma coisa inovadora. Isso foi o difícil, porque tudo já tinha sido feito. Então nós começamos a pensar formas diferentes. Nós fizemos, na verdade, 3 projetos para o Correio. Esse que foi aprovado foi a partir de um desenho que eu vi nessa história de ficar procurando sobre consumo consciente, fica passando em cima, passando pelo Google, em cima de uma porção de coisas, e eu vi uma propaganda de lápis de cor que apareceu numa das vezes que a gente abriu, apareceu um lápis de cor e a pessoa desenhava em cima de um papelzinho, assim, com o lápis de cor, estava riscando para mostrar a técnica, como é que funcionava do lápis de cor. Puxa vida, isso podia ser, a gente podia fazer desenho em cima do papel de formas de economizar e de fazer o consumo consciente, de economizar tanto luz quanto água e colocar o elemento sobreposto. E aí eu saí catando. Eu descobri que na minha casa só tem uma torneira. Eu tenho uma infinidade de torneiras aqui. E tem uma torneira tradicional. Uhum. As outras todas são de abrir embaixo, elas são de abrir do lado. Quer dizer que faltou, só teve um modelo, digamos assim. Só tive um modelo. O modelo que saiu no selo é o tanque da minha lavanderia. Ela é minha torneira da lavanderia. E daí nós saímos catando o projeto original que nós tínhamos feito, era com uma dessas lâmpadas que são em espiral. Uhum. Aí depois o Correio, depois de aprovado, pediu que nós trocássemos por uma lâmpada de LED, parecida com a tradicional, aquela lâmpada que está sendo agora mais usada. Que já está sendo mais usada, que é mais... Quer dizer que para a ideia, aquele símbolo de ideia, a gente tem que agora adotar a lâmpada de LED, tá, gente? Não faz aquela lâmpada lá que ela consome demais. Consome muita energia. Mas dessa forma que nós chegamos a esse projeto, e ele é um projeto simples, mas o chegar em alguma coisa que fosse simples e que não fosse de fácil compreensão
e que ao mesmo tempo não tivesse sido feito, não foi fácil. Mas o resultado acho que ficou interessante, assim, ficou simples e eficiente. E essa parceria com os Correios, quer dizer, isso já vem há bastante tempo. Quantos selos tu tem? Quando começou a parceria? Eu gostaria que tu comentasse isso para os nossos telespectadores, Ariadne, por favor. Eu passei a ser artista do Banco do Correio Brasileiro em 98, quando foi feito um concurso nacional para a escolha do Banco de Artistas. Na época, tu tinha que fazer um selo com todos os requisitos do que o Correio exige, com toda a forma que eles pedem que seja apresentado o projeto. Tu tinha que fazer um selo e era sobre os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, fiz o selo e me inscrevi no concurso, eu e mais uma porção de artistas, amigos aqui, uma porção de gente daqui que eu conheço, sim, se inscreveu também. E aí passava primeiro na Bienal de São Paulo, que estava acontecendo, tinha uma escolha diária pelo público. Eram expostos todos os dias uma quantidade de projetos e o público escolhia os preferidos. E quais são os teus preferidos ao longo desse tempo? Tu deve ter os teus, assim, preferidos, né? Os meus preferidos? Sim, mas assim, o último com certeza. Agora, fora o último. Na verdade, são 11 selos antes desses dois agora. Desses 11 selos, eu tenho os que eu acho que ficaram mais bonitos, o que eu acho mais interessante, talvez o mais difícil deles para fazer. O mais difícil, teve dois que foram muito difíceis de fazer. Um deles é a discriminação contra o autismo, aliás, é luta contra a discriminação ao autismo, né? A luta contra a discriminação. E o outro foi o salário mínimo, valoriza esse direito. Salário mínimo digno, valoriza esse direito. É um espaço muito pequeno para a gente colocar uma mensagem importante como essa e tão polêmica como essa. Então, esse selo foram os que eu achei deles assim, os mais difíceis da gente trabalhar. Os que eu mais gosto são a discriminação contra, aliás, é a luta contra a discriminação racial e o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que foi em parceria com a Unesco, que é um selo que eu gosto bastante, que é uma multidão falando. E são sempre títulos assim grandes, hein? São sempre. A Rosângela no Correio, que era a minha contato lá, ela me disse que toda vez que aparece algum tema polêmico, algum tema que já não venha com a arte pronta, eles lembram da gente aqui para colocar junto na seleção. Ele disse que eu e o Meik, nós somos os campeões de temas polêmicos. Que toda vez que aparece alguma coisa mais difícil, assim, eles nos enviam para cá. E é bom lembrar isso, que é um trabalho da Ariadne com o Meik, que é o filho dela, né? E é um trabalho... E sempre foi com o Meik ou começou quando? O primeiro selo, o que eu ganhei, o que eu fui selecionada lá na Bienal e depois numa escolha que foi só para filatelistas, quando eu fui selecionada dos 50 artistas do banco lá, o projeto foi só eu que fiz. Porque ele não precisava ser por computador. Ele tinha um formato todo que precisava ser, mas ele não... Agora eu entendi onde é que entra o Meik, na digitalização, né? O Meik, ele trabalha em parceria comigo porque o projeto tem que ser apresentado a arte final para o Correio, para ir para a Casa da Moeda, para ir pronto para ser feita a impressão. Ele tem que ir com formato de computador, com formato específico, com características específicas. A gente tem que fazer o selo do primeiro dia de lançamento. A gente produz o edital, faz a arte da capa do edital do Correio, que é o folheto que acompanha o lançamento, que os filatelistas conhecem, que é um folheto que acompanha com todos os dados, as explicações, quantidade de tiragem, quem fez em português e em inglês. E quando a gente vai ter esses selos sobre a consciência no consumo de luz e de hídrica também, quando é que a gente vai ter à disposição da gente nos Correios? Olha, eles estão à disposição. O lançamento nacional foi no dia 15 agora. Foi dia 15. Nós estamos pedindo aqui para Novo Hamburgo uma obliteração aqui. A obliteração significa fazer um lançamento dele com carimbo de primeiro dia de circulação. Eles fazem um evento e a partir dali fica o carimbo disponível durante 30 dias para que os filatelistas possam ir lá e pegar o envelope olho de boi, que é o envelope tradicional de coleção, colocar o selo, e nós fazemos daí uma cerimôniazinha assim, e eu vou lá com o Meik, nós autografamos no selo, então fica uma peça para colecionador bem interessante, assim.
o selo com o carimbo de primeiro dia, no envelope olho de boi, com o autógrafo do autor. Então nós vamos fazer uma cerimônia, não tem data ainda marcada aqui em Novo Hamburgo, mas com certeza a gente vai fazer. E quando eu cheguei aqui no ateliê da Ariadne, ela estava debruçada em cima de um outro projeto, porque ela está sempre inventando, né? E aí ela estava envolvida com o projeto de um livro sobre o Pasqualini, me parece, porque eu vi umas fotos do Pasqualini. Eu queria que ela contasse um pouquinho mais. A Diva, que é filha do professor Kurt Walser, que foi professor do meu pai, e a Ariadne me contou que foi professor dela também. Meu pai tinha um carinho muito especial pelo Kurt Walser, contava as histórias sempre pra gente, a gente cresceu ouvindo o nome dele na nossa casa. E eu queria que a Ariadne me falasse desse projeto que está saindo do esboço ali, né, Ariadne? Está começando a ganhar forma. Queria que tu me falasse um pouquinho. Eu estou fazendo a capa do livro. Eu e o Meike estamos fazendo, ele está fazendo a parte gráfica e eu estou fazendo os desenhos. O desenho da capa do livro da diva Walzer Kuhn, que ela está escrevendo sobre a origem da escola Pasqualini. E o livro se chama O Incidente, porque o Pasqualini, na história da escola, ela era uma escola particular, de uma associação, e daí aconteceu um evento em que a escola fechou, e a partir dali, depois de alguns anos, a escola reabre, e aí escola estadual, e aí conta, a partir dali, a história do colégio toda começa a contar. Então, assim, é muito interessante para quem foi aluno, para quem não foi aluno, para quem é de Novo Hamburgo, a história é muito legal. E olha só, e o Pasqualini, minha irmã também, ela fez o curso dela de decoração primeiro, né? Hoje ela é arquiteta, Patrícia Moraes, que a Ariadne conhece também. E a Patrícia tem um certificado, ela tem vamos dizer assim, ela está certificada pela Associação Nacional dos Decoradores de Interiores, os decoradores de interiores, né? E o Pasqualini, então, tem uma história realmente de ensino na nossa cidade de extrema importância, de alto nível de ensino. Então a gente vai ficando por aqui e dá mais uma olhadinha no trabalho da Ariadne, dos selos, e até a próxima, com mais Cá Entre Nós. Até lá. Tchau.